Então, ela vai ficar gravada e depois eu ponho no YouTube para todo mundo ter acesso, tá bom? Bom, pessoal, eu, eu não tenho noção, quer dizer, não é que eu não perguntei para a Fabiana, eu não estou sabendo quais são as aulas que vocês estão tendo. Eu não sei se já começou as aulas do professor Walter sobre imunovirologia, sobre virologia. Começou? Alguém sabe? Ainda não. Ainda não, né? Aula? Não. Tá bom. Então, olha só, parte do que a gente vai conversar hoje, o Walter vai entrar mais profundamente, que é uma questão do vírus propriamente dito, da filogenia, das diversidades. É um assunto extremamente complexo, que eu tenho certeza que nem todos vão conseguir ir a fundo. Não é necessário, obrigatoriamente. É importante que a gente saiba que isso existe e que, se quiser aprofundar, tem que pegar os livros, tem que começar a ler, estudar. Isso é um caminho para doutorado, é um caminho para outras possibilidades dentro da academia, né? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Fiz besteira, tem que voltar aqui e compartilhar. Vocês estão vendo a tela aí, né? A ideia, então, hoje é discutir um pouquinho essa diversidade global, entender o que são sequências depositadas, o que é um subtipo de HIV, o que é a epidemiologia molecular do HIV e falar um pouquinho de métodos filogenéticos. Tá? Isso aqui, o Walter vai certamente entrar mais a fundo com vocês. Assim, a gente hoje tem muita facilidade para entender genética viral, mas isso nem sempre foi verdade. No início dos anos 80, as técnicas todas estavam começando a ser desenvolvidas. O HIV deu um empurrão grande nessas técnicas. Aliás, o HIV empurrou um monte de coisa. Se a gente começar a descobrir, a conversar sobre isso, o HIV ajudou a empurrar, por exemplo, agora a vacina para Covid, né? Muito dessas técnicas vinham sendo discutidas e trabalhadas em função do HIV. O HIV não deu certo. A gente nunca conseguiu uma vacina que, de fato, fosse eficaz. Exatamente por essa diversidade global do HIV, essas milhões de possibilidades de vírus, às vezes, num único indivíduo, que são quase espécies. A gente vai discutir isso também um pouquinho aqui. Então, só para ter uma ideia geral, o HIV, a gente sabe, vem é uma zoonose, né? Ele deriva e veio para o homem, veio do SIV, que é o vírus da imunodeficiência símia. Tá? E, assim, até a gente entender isso, muita coisa teve que rolar. Muita água rolou debaixo da cachoeira. Aí. Porque, primeiro, uma doença viral nova, né, desconhecida, com poucas técnicas, como eu falei à época, para entender melhor essa genética e entender como se comportava, uma porção de problemas relacionados à própria sociedade, né, já que o HIV ele estourou em grupos específicos, né, principalmente em grupos de homens que faziam sexo com homem. E é aquela história, a raiva humana, em determinadas situações, ela brota, e brota de forma agressiva. Né? A gente vê isso hoje com as mídias sociais, mas via naquela época também.
mais veladamente, mas também via. Então, se é uma doença de gay, tipo, que se dane os gays, né? Então, isso é uma coisa que, para superar, a gente levou um certo tempo. Primeiro, porque não era uma doença de gay, né? Não era uma doença exclusivamente de gay. Quando começou a aparecer em transfundido, quando começou a aparecer em hemofílico, a coisa começou a ficar bem diferente. Quando se percebeu a possibilidade da disseminação da doença por transfusão sanguínea, aí os riquinhos do mundo se preocuparam um pouquinho mais, porque era necessário que as pessoas... Tem alguém aqui... Avisa para a Alessandra, pessoal, que o link é o mesmo anterior. Ela está aqui no WhatsApp perguntando. Então, assim, houve uma época em que os grupos começaram também a se organizar para cobrar dos governos, do governo, principalmente do governo americano, uma atitude em relação ao HIV. Nós sabemos que são mais de 40 espécies de primatas não humanos que demonstram evidências de infecção natural pelo SV. A infecção natural pelo SV não necessariamente resulta naquela imunodeficiência grave no símio. Muitos deles sobrevivem sem desenvolver doença. Não é obrigatório ter a AIDS do macaco, vamos dizer assim. Então, a gente tem muitas variantes, tá? Mas 3 espécies são especiais para a gente: o chimpanzé, o gorila e o cercocebus. Parece que são os primatas de onde as primeiras inclusões humanas aconteceram. Tá? Esse SV, então, ele se relaciona com uma porção de grupos de símios, né? Eu não vou saber o nome de todos, mas são vários, né? Mantle, Vervet, Redcaped, o chimpanzé, que é o principal, né? Que tem a ver com a questão do homem, eu vou explicar por quê. O gorila também, que tem a ver com o subtipo P e, eventualmente, o subtipo O. A gente isso não é muito claro, porque são poucos casos, ainda bem que são poucos casos. O HIV-2, tendo relação com o Sut-Mangabey, que é um outro tipo de símio. Então, assim, a gente vai ter que... tem muita gente ainda trabalhando nessas coisas, né? Tentando entender como é que um vírus não humano, um vírus de primata, consegue passar e se transformar a ponto de se adaptar no novo hospedeiro, no caso, o homem. Outra coisa interessante, né? A gente viu agora nessa história do Covid, né? O SARS-CoV-2, ele provavelmente é uma zoonose. Se discute muito. Começou no início aquela história de vem do morcego para o pangolim, do pangolim para o homem, já que o pangolim é uma carne apreciada lá na China. Então, assim, isso é discutido ainda. Não se tem uma certeza absoluta sobre isso, mas sabe-se que é uma possibilidade. Então, assim, existem saltos, né, na história da humanidade, saltos de vírus e saltos de germes de uma espécie para outra espécie. O HIV-1 ele é subdividido em grupos. Tá? O grupo M, que é o grupo maior, o main principal, é o responsável pela epidemia do HIV-1. O grupo N, ou novo, ou alguns dizem não N, né? Quer dizer, o N de não main, de não principal, é uma forma de vírus que observada em grupos pequenos de pessoas em Camarões, principalmente. Tá? Você não vê muito ele espalhado. O M você vai ver muito. A gente vai discutir o M, vocês vão ver que ele está difundido no mundo inteiro. O grupo O, que é o outlier, ou outros, né? No caso, estão fora dos grupos principais,
eles também são raros, a gente quase não vê. Esse grupo P é o mais novo do HIV-1. Ele recebeu esse nome porque ele não tem relação nenhuma com o M, nem com o N, nem com o O. Parece que tem relação direta com o gorila. Tá? Então, parece que é um salto do gorila para o homem. Se a gente der uma olhada nessa figura, e assim, pessoal, fiquem à vontade para me interromper e perguntar o que quiserem, a hora que quiserem. Tá? Porque, às vezes, as figuras não são fáceis de entender, muito fáceis de entender. Mas aqui é uma árvore filogenética, ela não está enraizada, tá? Ela está agrupada, né? É um cladograma que vocês vão ver isso aí com vários nomes, em que você percebe aqui o agrupamento de HIV1 junto com S e V chimpanzé, CPZ de chimpanzé. Tá? O HIV2 agrupado aqui com Sut Mangabem. Tá? Então, esses são os dois principais, os que mais nos interessam, apesar do HIV2 ser muito pouco patogênico. Nós não vemos HIV2. Graças a Deus, a gente é menos um para dar trabalho. Tá? Esse é um trabalho feito em 2002 para mostrar esse agrupamento. Os primeiros trabalhos que tentaram chegar numa data, eles acontecem nos anos 90. Né? E isso foi uma publicação na Science que tentou fazer uma regressão matemática através da filogenética e se chegou a uma data próxima de 1930, entre 1900 e 1930, uma coisa por aí. Aconteceu nesse intervalo. É óbvio que aí você tem um caso, esse um caso, eventualmente, o paciente morre, mas não contamina ninguém, aí depois você tem outro caso. A gente sabe que houve algumas inclusões, não foi uma inclusão, foram algumas. Então, assim, por isso, essa diversidade, porque não veio de um único primata para o homem, veio de alguns primatas e vírus que já tinham mutação nesses primatas. Aqui, olhando a sequência do subtipo do grupo M, eu falei subtipo, mas é grupo M, né? Aí nós vemos, sim, os subtipos. Tá? Isso é interessante porque eles se agrupam em subtipos. O subtipo A, tá? É um subtipo importante, a gente não tem aqui no Brasil praticamente. Tá? O B, que é muito comum no Brasil, por conta de ser derivado do HIV que veio dos Estados Unidos da América. Né? Então, no Brasil, a gente teve inclusão de HIV vindo da África, mas também tivemos muita inclusão vindo dos Estados Unidos, muita. Tá? O que veio mais da África veio na forma de subtipo F. Nós temos subtipo F no Rio de Janeiro. Tá? Então, no Rio de Janeiro tem o predomínio de B e de F e de alguns recombinantes. Eu vou explicar lá na frente o que é o CRF, que são grupos que são recombinantes. Tá? Esse também é um trabalho antigo que mostra essa classificação. Então, a gente tem subtipo que vai A, B, C, D. O E nós não temos, que parece que o E é uma mistura de vírus, né? São subtipos recombinantes. Tá? O F, H, F, G, H, o I nós não temos, aí temos o J e o K. Importância para a gente é basicamente o B, o F e o C. Nós vamos entender isso já já. Então, aqui, mostrando as transposições interespécies, porque, como eu falei, mesmo entre eles, teve transposição. Né? Mesmo entre chimpanzés, houve transposição do Sut Mangabem para o chimpanzé, do chimpanzé para o gorila e por aí vai.
essas transposições ocorreram e foram adaptando o vírus a uma nova possibilidade, no caso, a possibilidade de infectar um outro primata, o homem. Então, aqui, nós tivemos, no HIV-1, 4 eventos de transposição dos grupos M e NO, tá? Conhecidos, né? No HIV-2, 8 independentes transmissões, no caso, né? Então, são inclusões, quando acontece uma inclusão diferente da outra. Não é o mesmo vírus, um vírus que foi passado para alguém que passou para outro alguém, mas um vírus que veio de um macaco, um vírus que veio de outro macaco. Então, isso é bastante interessante do ponto de vista epidemiológico. Hoje a gente já conhece bem essas coisas. Essas 4 interposições entre espécies mostram para a gente, então, a questão da datação. Tá? Esse pan troglodita, que é um chimpanzé, né? Uma forma de chimpanzé, tem esse nome específico, ele parece que entra em contato, o vírus, o SV desse animal, desse primata para o homem, já no início dos anos 900. Tá? O gorila, por volta de 1900. E o Sut-Mangabey, no caso HIV-2, em 1930. Eu não me lembro do detalhe do estudo, da publicação da Science. Não é difícil resgatar essa publicação, viu, pessoal? É só procurar que vai achar, e certamente está gratuita pelo tempo já em que foi publicado. Mas quem tiver curiosidade, é uma matemática cascuda, porque vocês vão aprender um pouco isso com o professor Walter, na questão vamos dizer assim, da filogenômica, né? Que é como é que um vírus que tem uma formação genética X chega numa formação genética Y, passando por várias etapas. Tá? Então, é interessante porque a gente sabe que aminoácido ele é composto por 3 letrinhas, né? Normalmente por ACTG. Então, essas variações, AC, TG, isso vai trocando letrinha, vai fazendo purina e pirimidina vai fazendo aminoácido. Só que, às vezes, numa posição que a gente tem em 1900, que era uma posição A, chega em 2000, de volta numa posição A. E eu não consigo entender o que aconteceu no meio do caminho, exceto aplicando matemática pesada. Eu tenho que me basear numa porção de possibilidades, numa porção vamos dizer assim, de percentuais, de possibilidades, de estatísticas para tentar chegar numa determinada composição, numa determinada árvore filogenética. O habitat natural do Sut-Mangabey coincide muito com a área de prevalência do HIV-2, que é aqui nessa região aqui, Guiné-Bissau, Gâmbia, Senegal, Cabo Verde, Costa do Marfim, Mali, Serra Leoa. Tá? Ele é bem menos patogênico do que o HIV-1. Ainda bem. Senão ia ser muito complicado. O mapa da África Central e Ocidental mostrando aqui o habitat desses vários primatas. Mas você vê que existe aqui nessa região subsaariana, essa região crítica, no centro da África, Camarões, Gabon, Congo, República Democrática do Congo. É interessante como é que isso aqui é uma mistureba de possibilidades. Tá? Tem vários trabalhos mostrando, então, essa transmissão entre espécies tem ocorrido, como eu falei para vocês, por volta dos anos 900. Tem aqui um intervalo de confiança de 1884 a 1924.
Se eu não me engano, esse é o trabalho original. Eu teria que conferir, mas não me lembro. E o professor Walter vai entrar em detalhes com vocês sobre isso. Essa foi uma publicação também saída na Science, em que se discutia muito, primeiro por causa das maluquices, né, que o ser humano constrói, né, que era achar que o homem transava com o macaco para pegar o SV. Não é bem assim. Mas muitas tribos se alimentam ainda hoje de carne de macaco, de carne desses animais. Então, isso aqui é um exemplo de um açougue a céu aberto. Tá? Eu me lembro que tinha essa outra imagem é bem interessante, porque o indivíduo fazendo o corte do macaco, mas você vê que tem mosca pousando na mão, você vê que tem mão que não está íntegra, né? Não está com a pele íntegra, e se acredita que numa dessa houve uma entrada uma entrada de um vírus que foi se adaptando e conseguiu se adaptar ao Então, assim, é bom que a gente saiba que isso tudo a gente acha que, né, é possível que, não dá para você afirmar nunca que é de fato. É bem provável que seja. Para a gente ter uma ideia aqui dos subtipos e os seus relacionamentos com os animais, os primatas, o subtipo M, o grupo M, desculpe, ele é o mais próximo do SIV do chimpanzé. Tá? Eles se agrupam quase que todos na mesma árvore, no mesmo braço do SV. Essa aqui é o enraizamento da árvore, para mostrar que a relação é muito mais para cá do que para cá, para esses lados de cá. Fiz besteira aqui. Isso. Então, assim, as relações com os outros subtipos, a gente vai vendo aqui, mas a nossa preocupação maior está sempre aqui. Só para quem for enveredar nessa questão de filogenia, saber que vai mexer com isso. Vai ter que enraizar A gente faz alguns enraizamentos. Ou você pega uma espécie, um gene de HIV bem conhecido, tem uma cepa lá conhecida dos anos 80, que é o que normalmente se usa, ou você vai pegar um SV, dependendo do que você está estudando. Falando de quase espécies, a gente precisa entender isso também, tá? Isso aqui é um único indivíduo e a quantidade de possibilidades de HIV que tem num único indivíduo. São milhões de possibilidades. Tá? Milhões de possibilidades por conta desse vírus estar replicando e errando, duplicando e errando, duplicando e errando. Ele vai errando e vai fazendo vírus diferentes, pequenas variações, né? Que não confere a ele necessariamente uma resistência, mas mostra que ele é diverso. Isso sempre atrapalhou muito na questão da vacina. Tá? A alça V3, depois a gente vai falar de genética do HIV também, ela é muito variável, ela é hipervariável, muda muito. Tá? E se a gente pensar o HIV na duplicação, na replicação de HIV como um Fechecler, imaginando que ao passar o Fechecler, ao melhor, abrindo um Fechecler, você está abrindo os dois lados, né? Criando um novo HIV, vamos dizer assim, a gente vai pensar que vai quebrando dentes, né? É como se fossem dentes quebrados. Aí você sai uma fita faltando alguma coisa. Ou você trocou um pedaço por outro. Isso vai juntando outras, vamos dizer assim, vírus diferentes.
tá? Não necessariamente resistente, viu, pessoal? Para que haja resistência, nós vamos falar disso numa outra aula, é necessário que a troca de aminoácido aconteça em determinadas posições, né? Para que você possa ter um não efeito da medicação. Lembrando aqui do ciclo do HIV, nós já vimos isso no passado, na aula anterior, né? Mas lembrando aqui que você vai fazer a transcrição de RNA para o DNA, que vai incorporar o núcleo do homem, o núcleo da nossa célula, e que vai virar uma fábrica de fita de DNA que vai se organizar depois, através do RNA mensageiro, né? Você vai fazer o envelopamento das, dos novos vírus, né? E eles vão circular e vão infectar outras células. Nós sabemos que na transcriptase reversa, aproximadamente acontece uma substituição e 7 troca cruzadas, né, por genoma, por replicação. É muita coisa. Então, você tem aproximadamente 10 bilhões de vírions produzidos por dia e com pedacinhos diferentes um do outro. Não necessariamente resistentes. Eu volto a frisar, porque senão a gente estava frito com a questão dos doentes. Então, você tem milhões de variações por dia. O que acontece com o recombinante? Como é que se constrói um vírus recombinante? Um CRF, por exemplo. Você observa, você tem um HIV de um subtipo X, que coloca o seu RNA, o do subtipo Y, que coloca o seu RNA. Tá? Você tem a penetração no núcleo celular de 2 fragmentos de DNA, da transcrição de RNA para DNA. Esses 2 fragmentos se incorporam ao núcleo da célula hospedeira, que vai produzir 2 pedaços diferentes de vírus, que serão envelopados juntos. Então, isso aqui não é mais X, não é mais Y, é XY. E ele vai infectar uma nova célula. E, eventualmente, esse é um vírus mais forte, mais resistente, e que tem mais... que começa a predominar no quase espécies. Porque também tem isso, né? O quase espécies, que tem milhões de vírus, você tem predomínio de um tipo viral, de uma força viral, vamos dizer assim. E isso nos ajuda a combatê-los, né? Porque se a gente tivesse variações múltiplas, você teria que fazer combinações de drogas, multicombinações, e talvez não chegasse a lugar nenhum. Seria muito complicado. Como eu falei para vocês, a distribuição dos subtipos e CRFs de HIV1 no Brasil, é preciso que a gente entenda isso aqui. A gente tem subtipo B, C, BC, BF, a gente tem CRF31, BC, a gente tem A, a gente tem uma porção deles, tá? Mas predomina na região sudeste o B, tá? Seguido do F e da combinação BF. No sul do Brasil, predomina o C, tá? O C é um problema, porque o C ele é mais transmissível, principalmente por via heterossexual. O C ele se deslancha mais facilmente. Ele é muito comum na África. Tem regiões da África que você só tem subtipo C. Então, assim, a gente tem que ter uma noção disso do ponto de vista epidemiológico. Do ponto de vista de tratamento, não muda nada. A gente vai dar remédio do mesmo jeito, não vai mudar absolutamente nada. Mas ajuda a gente, às vezes, a entender de onde estão vindo esses vírus, né? Como eu falei para vocês, no Brasil, a gente teve muita penetração viral
da América, dos Estados Unidos, né? E da África. No meu mestrado, eu fiz um trabalho de filogenia em que eu estudei o subtipo F1 e aí eu queria entender qual era a relação do F1 do Brasil com o F1 da Romênia. Eu queria saber se tinha vindo alguém de lá para cá, aliás, de lá em crianças, porque lá houve um surto em crianças, né? E aí, na realidade, eu não consegui provar que vinha de um mesmo grupo, de uma mesma fonte, né? O do Brasil vinha de uma parte da África e o da Romênia também ia de uma outra parte da África. Então foram duas fontes diferentes, completamente diferentes, mas eram subtipos F1, né? Para quem vai trabalhar e quem tiver a curiosidade, vale a pena dar uma fuçada aí nesses bancos de dados. O banco de dados do Laboratório de Biologia Molecular é MBL, tá? Se você procurar MBL ou MBL-BI, Instituto Europeu de Bioinformática, vocês vão achar. O GenBank é o mais conhecido, é mantido no NCBI, onde a gente procura PubMed, né, aquelas coisas. Você pode procurar também em sequências de HIV. Tá? Vocês vão achar sequências depositadas lá. Tá? Quando a gente fala sequência depositada, cada pesquisador, quando trabalha com uma genotipagem, quando trabalha com sequenciamento genético do HIV, ele deposita essas sequências num banco de dados para que todos possam usar, né? O GenBank, eu imagino que seja ainda o mais importante de todos. Tá? Esse do banco de dados do Japão também é bem completo, bem robusto, bem estruturado. Tá? Mas para a gente é mais fácil usar o GenBank, tá, pessoal? Eu preciso agradecer muito ao professor Walter por me emprestar uma porção desses slides aqui e outros que eventualmente eu apresento nas aulas. Eu tento simplificar um pouco, porque o Walter ele vai entrar mais a fundo nesses detalhes com vocês. Eu vou terminar de compartilhar, porque já terminou, né? Já saiu a tela. Né? Porque eu queria que a gente tirasse algumas dúvidas, se aconteceu alguma dúvida. Na realidade, a ideia dessa aula, como eu falei para vocês, é mostrar, olha, isso aqui existe. Tá? Eu não tenho intenção nenhuma de que vocês entrem a fundo nisso. Não é, a não ser que seja motivo do seu trabalho, do seu estudo. Tá? Não são coisas simples de se trabalhar, tá? Porque a genética leva em conta, ela considera uma porção de, de esquemas estatísticos baseados em verossimilhança, em possibilidades, né? Então, quem tiver a curiosidade de estudar Felsenstein, tem uns caras malucos, né? Tem um rapaz super novo, que eu me lembro, que com 28 anos, está me fugindo o nome dele, o cara já tinha uns 10 pós-doutorado, entendeu? Em filogenia, escreve livro de filogenética. Eu posso depois compartilhar, talvez, o livro para quem tiver alguma curiosidade. É um livro complexo, não é simples. A professora Annemiek van Damme, de vez em quando, vem ao Brasil também, da Suécia, vem fazer uns workshops. Eventualmente, quem tiver interesse, fica atento, porque quase sempre tem. Na época da pandemia, então, foi mais simples, porque esses workshops foram online. Normalmente, eles são presenciais. Eu já fui num na África do Sul, mas acontece na Europa, acontece em alguns lugares. Então, assim, quem tiver interesse, o céu aqui é o limite. Tá? Bom, perguntas, pessoal? Dúvidas? Fala, Alvo, não entendi.
O ombro, tua voz está picotando. Põe no chat. Escreve. Não adianta, não consigo te ouvir, não. Alguém ouviu o ombro? Se alguém ouviu e puder traduzir. Não, está picotando aqui também. Ele está picotando muito. Alguém quer fazer pergunta? Ombro, se você quiser depois, me liga, manda WhatsApp, ou então manda pergunta no chat. Aí eu não tenho muita ideia se alguém aqui vai trabalhar direto com genética viral. Alguém vai trabalhar com genética viral ou não? Águida é hepatite, né, Águida? Isso, hepatite. Acaba que é um outro tipo de genética, né? Completamente diferente, né? Bem diferente. E, para nossa sorte, vai acabar, né? Hepatite, pelo menos o C. Exato. Mas sabia que hoje, até no grupo da residência, postaram um estudo que teve um surto agora de hepatite E em crianças. Teve, sim. Tá tendo, sim. É aquela história, né? O ser humano vai cavando alguma coisa nova para a gente aí, não tem jeito. A gente vai... Exatamente, novos desafios. Novos desafios. Quando o HIV surgiu, assim, eu fiquei bastante entusiasmado porque a gente não tinha um modelo de doença imunológica, e muito menos de imunodeficiência, que fosse fácil de você acompanhar, com muitos casos. As doenças de imunidade, de deficiência imunológica, elas normalmente são mais raras. Quando surgiu o HIV, um monte de HIV, aí, pô, meu Deus do céu, vamos fazer uma festa. Mas a festa no início foi desastrosa, meu Deus do céu. Foi péssimo. Morreu foi gente. Muita gente. Professor, agora melhorou o sinal. Melhorou, fala. Eu estava saindo do metrô. Esses slides aí eu reconheci, da aula do professor Walter. Isso. Então ele já falou sobre isso. É o que eu fiz essa disciplina semestre passado. Então, Mas é legal. ele vai entrar tudo nisso. Sim, ele especifica muito mais. É maneiro, eu fiz um trabalho. Semestre passado tive que fazer um trabalho sobre isso. Por isso que eu lembrei bastante. Então vai se preparando todo mundo aí que vocês vão ter que fazer trabalho de novo. Mas olha, ninguém se apavora não, porque vale a pena. Vale a pena. Eu é que nessa proposta desse curso, desse seminário, não é avançado, mas essa turma é muito misturada. Se a gente começar a ir muito fundo, fica ruim para algumas pessoas. Aí não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. A ideia aqui é fazer com que as pessoas desenvolvam um trabalho, desenvolvam uma dissertação. Mais alguma pergunta, pessoal? Hoje eu não estou... Quer dizer, meu dia foi um dia muito complicado, eu já estou meio sem gás. Professor, Fala, Marcelo. eu fiquei na dúvida nessa questão dos subtipos, que nesse caso aí varia de acordo com as regiões, né? Pode Sim, ser sim. e Na a verdade, prevalência. os subtipos, eles correspondem a inclusões virais, né? Então, por exemplo, você tem mais B no Rio de Janeiro porque esse B veio dos Estados Unidos, de algum vírus que saiu da África, foi para os Estados Unidos, lá ele encontrou vamos dizer assim, um terreno fértil, contaminou um monte de indivíduos, e a relação Brasil-Estados Unidos, principalmente em função do carnaval, por incrível que pareça, trouxe muito subtipo B para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro para o resto da região sudeste. E o subtipo F foi uma inclusão direta da África. Algum africano que veio para cá e contaminou um, que depois contaminou outro, e outro, e outro. Subtipo C é a mesma coisa. Alguém veio da África e chegou lá no sul do Brasil, né, com esse subtipo. E aí criou ali uma condição mais favorável. E por aí vai. Mas nós temos todos, viu? Não pensa que não, porque temos. Temos todos. Tá certo. Mais alguém, pessoal?
Então, professor, boa noite. Fala, Alessandra. Então, eu lendo aqui os subtipos que o senhor descreveu, do ponto de vista epidemiológico, né? Aí o senhor falou uma questão do sul do Brasil, subtipo de maior prevalência é o C, né? E aí o senhor entrou no mérito, fez um comentário que a questão de lá, do sul do Brasil, né, é via heterossexual. A gente consegue ir muito além, entendeu? Porque foi um detalhe peculiar para o subtipo C. Aí eu fiquei na dúvida, será que para cada subtipo a gente consegue esse mapeamento, essa descrição, ou é só específico para o C? Só para o C. Só para o C, tá. Basicamente, ele é o que tem mais facilidade de transmissão de homem e mulher, de mulher a homem, é o que transmite mais facilmente. Os outros subtipos, eles acontecem também de contaminar heterossexual ou não, mas o C ele é bem interessante nesse aspecto. Entendi. Tá? Obrigada, professor. Outra, pessoal. Mais alguém? Bom, semana que vem temos aula, né? Então, semana que vem a gente toca num outro assunto. Tá? Eu vou postar essa aula no YouTube e mando o link pelo WhatsApp de vocês. Tá legal? Quem não puder assistir, quem não está podendo assistir, por favor, divulgue. Vê se o pessoal dá uma lida, dá uma olhada no link. Tá? Bom, boa noite para todos. Tá certo. Boa noite. Tchau. Falou, professor. Bom descanso, hein? Boa noite. Ok, boa noite, bom descanso. Boa noite, professor. Bom descanso. Tchau. Boa noite.